E deu ruim aí pro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ó. Tarcísio tá com um problemão aí com o Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, ó. Faz aí cerca de 10 dias, a Polícia Federal soltou o relatório final do inquérito do golpe. E o Tarcísio apareceu ali. E pior, mostrou que, numa das reuniões principais em que só tinha golpista tramando o golpe de Estado no Palácio do Alvorada, o Tarcísio estava lá presente. E pior, ele chegou no começo da reunião, porque você vê o horário de entrada, eu cheguei a mostrar aqui a tabela, você vê que ele foi um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Você vê, caramba, o que o Tarcísio estava fazendo lá? No dia em que Bolsonaro, Tenente Coronel Cid, Braga Neto, alguns outros militares e os membros do tal Instituto Voto Legal, que eram aqueles que tinham um dossiê contra as urnas eletrônicas, fake, né? O que o Tarcísio estava fazendo numa reunião com todos esses? Estranho. Muito, muito estranho. Pois bem, o Tarcísio fez aí o cara de paisagem, fingiu que não era com ele, saíram matérias na imprensa, tudo sem tanto destaque. A Polícia Federal, então, continua a investigação. Tivemos aí depoimentos dos kids pretos, né, aí soldados do Exército, e do general que foi preso, do policial federal que foi preso, e ontem depoimento do Tenente Coronel Cid. Eis que, nesses últimos dias, o Tarcísio começou a tentar se pintar como moderado, porém, a imprensa passou a mostrar, começou nas redes sociais, aí foi para a imprensa, inúmeros abusos que a polícia do Tarcísio começou a cometer com muito mais frequência nas últimas 2-3 semanas. E aí alguns casos vieram à tona porque tem vídeo. E os vídeos, pior, não partem das câmeras corporais dos policiais. Não, porque o Tarcísio disse lá atrás que eles não precisam de câmera, que não tem que ter câmera não. Eles têm direito à privacidade. E aí mostrou o que eles fazem na tal da privacidade. Em horário de serviço, policiais espancando idosos, espancando trabalhadores, tem vídeo de policiais jogando um trabalhador de uma ponte, vídeos de policiais aí assassinando pessoas, muitas delas pessoas que não cometeram nenhum crime e sendo assassinadas, vários começaram a pipocar aí nas redes sociais. Olha, tem muitos vídeos pipocando, desde antes até do Tarcísio assumir. Isso não é um problema que começou agora não, a violência policial no Brasil. Mas no estado de São Paulo começou a intensificar, e aí muita gente até falava, não, esse vídeo não é antigo, não, é outro. Pô, e esse aqui, ó, polícia espanca a idosa. Isso é antigo? Não, isso é de ontem. Opa, peraí, de novo, é de novo. Aí, hoje mesmo tem um aí, a polícia invadiu a casa de uma senhora, bateu nela, bateu no filho dela, espancou a mulher, isso dentro da garagem dela sem mandado, tá? É a polícia do Tarcísio. Aí você vê, pô, peraí, a polícia pode entrar na casa de uma pessoa e sair aí batendo nela? Pode, é a polícia do Tarcísio. A polícia também milicianos foram armados na rua onde morava o rapaz que foi jogado da ponte. Aí eles saíram armados num carro descaracterizado e passaram a ameaçar os moradores. Ó. Eles armados, com fotos do rapaz, perguntando, aí, viram? Mora onde? Ele tá aqui ainda? E tal. E intimidar ali os moradores. Eu falei, isso é milícia. Isso foi essa noite, tá? Esta noite. O policial que jogou o rapaz inocente da ponte já foi preso o policial. E aí, eu mostrei aqui ontem como até a Globo passou a detonar o Tarcísio e falar, olha, não tá dando isso aí não. A Globo tem sempre um quê de desonestidade, né? Tem sempre, senão não seria a Rede Globo. Os comentaristas todos da Globo, e olha, eu peço a sua inscrição no canal que eu tenho que ficar vendo tanta ladainha. Olha, tanto blá blá blá, porque se não chegar no cerne da questão, não tem discussão, a discussão fica desqualificada. O Lula convocou todos os governadores para um debate sobre a segurança pública, para fazer um plano nacional de segurança pública faz cerca de 3 semanas. O Tarcísio compareceu e a Globo elogiou dizendo que ele é moderado, olha, ele foi. E aí, sem nem saber qual era o plano, o Tarcísio rejeitou. Foi até aí ele começou a ser criticado na Globo por causa disso. Ele criticou o plano sem nem saber qual é o plano. O Caiado também rejeitou e 3 bolsonaristas não foram. Eu mostrei aqui, olha, eles rejeitaram porque eles são aliados do primeiro comando da capital, do Comando Vermelho e de outras inúmeras facções. Eles são os maiores aliados dessas facções. Nem vou começar a entrar no mérito das facções que são milícias. Que aí, meu Deus do céu, imagina o governo Lula combatendo facções criminosas e milícias. Aí acaba o negócio dos bolsonaristas, de vez. Pois bem, Tarcísio, na semana passada, o ex-chefe da segurança dele, que era o braço direito dele, foi preso por lavar dinheiro para o PCC. Lavou aí, ele e a quadrilha dele movimentaram centenas de milhões de reais.
chega a mais de 20 bilhões que eles movimentaram, tá? Só o braço direito ali do Tarcísio, só ele são aí mais de 800 milhões de reais. Aí a quadrilha inteira chega a bilhões. Você fala, caramba, que coisa, não foi destaque. Aí é óbvio que ele não quer resolver o problema da segurança pública. Para ele, quanto mais milicianizada for a polícia, melhor. Que a polícia faz negócio com traficante, tem muito policial que é honesto, vê aquilo e fica quieto, vai fazer o quê? Vai querer ele morrer? E os que não são honestos vão tentando cooptar ali os outros para fazerem mega milícias, fazem negócio com traficantes e vão lucrando dos dois lados. Esse é o esqueminha do bolsonarismo, sempre foi. E aí coloca o Tarcísio lá, é óbvio. Só que aí começou a ter denúncia. Começou a ter muita denúncia porque está passando dos limites. Eis que o Tarcísio, ele ontem garantiu, não vai demitir o secretário de Segurança Pública, que é o Derrite. Derrite é homem de confiança do Eduardo Bolsonaro. Ele é cachorrinho ali da família Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro queria um outro. O Tarcísio falou que não, o segundo nome era o Derrite. Pois bem, o Derrite é o secretário de Segurança que está fazendo o quê? Primeiro, ele tira dentro da corporação da Polícia Militar, ele tira todo tipo de fiscalização. Então, quando um policial faz alguma coisa errada, não tem muito quem vai puni-lo. Então, começa primeiro dando ali aquela, você ficará impune, então vai em frente. E aí depois, ele começa a fazer com que os policiais fiquem cada vez mais violentos. Até as músicas que eles cantam aí, quando estão em treinamento, são músicas dizendo que vão bater, que vão matar, que vão atirar. Aí o cara que canta isso todo dia, ele quer, obviamente, fazer isso em serviço. É isso, tá? Aí o que acontece? Começa a fazer isso. Tarcísio começou a ser achincalhado. Eis que ele aparece aí na Globo e teve que pagar um micão, o Tarcísio, tá? Lembremos, ele não pode demitir o Derrite, porque se ele demitir o Derrite, ele está oficialmente rompendo com o Bolsonaro. Para demitir o Derrite, ele tem que ligar para o Bolsonaro e perguntar, olha, posso? O bolsonarismo adora quando a polícia mata inocente. Adora. Eles acham que eles não vão ser mortos nunca pela polícia. Então, quando eles veem, nossa, a polícia matou, tem que matar mesmo. O Jorge Seife, aquele senador que a família dele, o caminhão da família dele foi pego com 300 quilos de drogas. Ou seja, a família dele tem uma empresa que cede caminhões a traficantes de drogas. O Jorge Seife falou que o erro da polícia foi jogar de uma ponte e não de um penhasco. Tinha que ter jogado de um penhasco, bandido. Imagina se a polícia pegar senador envolvido com tráfico de drogas, o que acontece aí? Aí eu quero ver se ele vai ser a favor de jogar de penhasco, né? Mas, enfim, ele diz aí, é só um inocente pobre ali? Jogue de penhasco, pô. De ponte. Então você vê, esse é o bolsonarismo. Ele ganhou muito like, muito seguidor por falar isso, tá? Eles têm ódio da população. Mesmo os bolsonaristas que são pobres, a pessoa nunca se vê como, eu não sou rico, eu sou... Sempre pensa, não, eu sou um cidadão de bem, comigo não vai acontecer. E não entende o que está acontecendo com cidadãos de bem. A pessoa se acha acima do bem. Então é difícil convencer o bolsonarismo. E aí o que acontece? O Tarcísio teve que recuar, recuou 30 passos, viu? Tá com medo, Tarcísio. Ele tá com medo porque ele imagina o seguinte, primeiro, se ele continua aí, indo na toada do bolsonarismo, ele continua sendo achincalhado pela imprensa, a popularidade dele começa a cair perante as pessoas normais, que muita gente normal, que não é... Eu digo normal é o seguinte, não é fascista bolsominion. Muita gente normal votou nele. Muita gente normal gosta do Tarcísio, ele tem uma aprovação alta. Começa a cair a aprovação dele, tem uma coisa, a imagem de moderado dele, que é o que ele tenta construir, vai para o espaço. E pior, a imagem dele de moderado indo para o espaço, ele já foi pego na cena do crime lá no golpe de Estado. Se a polícia começa a ir atrás dele, eu vou falar, se procurar, acha. Se procurar do Tarcísio, acha. Ninguém tava de bobo ali naquelas reuniões no Palácio do Alvorada. Ninguém entrou ali sem saber o que estava fazendo. Nem ele, nem o Cássio Nunes, nem o André Mendonça, nenhum deles, tá? Todos eles sabiam muito bem o que estava sendo decidido ali naqueles dias no bolsonarismo, não tinha ninguém. Eu, que não estava em Brasília e não estava na Alvorada e não tenho contato com essa bandidagem, estava aqui todos os dias avisando, o Bolsonaro está nesse momento confabulando o golpe de Estado. E eu, todos os dias, em novembro e dezembro de 2022, quem é plantonista estava aqui em 2022 vai lembrar, pode comentar aí para os que não eram, verem aí que o que eu estou falando é verdade. Então, se eu estava aqui denunciando, muitos outros em outros canais aí, também nas redes sociais estavam denunciando, então eu duvido que quem é bolsonarista não sabia.
E aí depois a Polícia Federal provou, com A mais B mais C, assim, com todas as provas, que tudo que a gente estava denunciando era verdade. Pois bem, aí o Tarcísio começou a pensar, pô, ferrou. Só que ele não pode romper com o bolsonarismo. Então o que ele fez? Alguma coisa ele tentou fazer nos bastidores. Primeiro ele disse que não ia demitir o Derrite. Aí eu vi um dos comentários mais canalhas que eu já vi na minha vida. É o famoso morde a sopra. Agora, o Tarcísio, nossa, olha que bonzinho que é o Tarcísio. Ele não deixa os feridos pelo caminho, ó. Ele vai manter o cara, ó. Eu já falei aqui algumas vezes, não é o perfil do governador. Opa, travou. Não é o perfil do governador abandonar os seus aliados no momento de crise. Não fez isso com o secretário de Educação, o Renato Feder, quando teve uma crise ali na secretaria. Não vai fazer isso com o Derrite, porque é assim que o Tarcísio atua. Acha que você precisa resolver para dentro, não para fora. Ontem ele teve uma conversa com o Derrite, estão discutindo... Então, Tarcísio mostra que carrega feridos. Nossa, que cara leal. Ele foi leal ao secretário de Educação. O que ela chamou de crise é o secretário de Educação ia parar de imprimir livros, não teriam mais livros para as crianças em São Paulo no ano passado. E aí, ele gastou 300 milhões de reais para comprar de gente ligada a ele livros em PDF. Só que PDF, você escreve o livro uma vez e aí pode baixar o livro 1 trilhão de vezes, dá igual. Não, ele estava comprando como se ele estivesse comprando milhões de livros. Mas, pô, mas peraí, é só um PDF, a pessoa não teve que imprimir papel pra caramba. Vocês colocam o link lá, as crianças baixam. Ou as crianças, os professores, os alunos baixam. Fim. Não, ele estava pagando como se fosse livro impresso. Essa foi a crise, tá? O cara tentando roubar centenas de milhões de reais e deseducar a criança, que a criança vai aprender sem livro. Sem livro, ou seja, vai ter que aprender no celular, lendo em alguma coisa. Pô, peraí, né? É o projeto da extrema-direita. Eles tentam emburrecer a população o máximo possível. Essa era a crise. Aí agora, a polícia matando todo mundo, mas olha, o Tarcísio não deixa, ele carrega os feridos. Não, não é que ele carrega feridos, ele não pode romper com o Bolsonaro. É isso. Essa altura do campeonato tá ruim para ele. Ele sabe que qualquer chance dele para 2026 vai para o espaço se ele bater de frente com o Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai permitir nesse exato momento que ele demita o Derrite. Então qual foi o recuo do Tarcísio? Aí o Tarcísio entrou em pânico, não sabia o que fazer, e aí recuou. Afinal, temos que ter gente aí na Globo chamando o Tarcísio de moderado, para que ele tenha chance em 2026. Por quê? Porque eles têm uma esquerda, que é a esquerda que a direita gosta, fazendo oposição sistemática ao governo Lula com fake news. Fake news contra o Lula. Ficarei 45 dias disseminando fake news. E aí tem uma direita fazendo oposição com fake news contra o Lula, diferentes fake news, batendo forte no Lula. E aí tem, obviamente, a imprensa dizendo aí, eu mostrei aqui anteontem, que olha, a economia está uma tragédia no Brasil, a economia está ruim, nossa, que coisa. Então batem no Lula por todos os lados, e aí vai abrindo espaço para o Tarcísio. Só que ele tem que ser moderado, porque senão as pessoas que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro não vão votar nele. Aquelas que votaram no Lula por medo do Bolsonaro não vão votar nele. E aquelas que também votaram nulo ou em branco ou nem foram votar, porque não gostam do Bolsonaro, mas também não gostam do Lula, não vão acabar votando nele se ele for muito bolsonarista. Então tá ruim. Aí o Tarcísio recuou 10 passos. Tá aqui com vocês o vídeo da vergonha do Tarcísio. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Então vamos conversar. Eu já tenho feito essa conversa, né, com a polícia para ver o que a gente pode fazer. Então, a punição exemplar para esses que transgridem. Então, hoje nós houve o pedido pela corregedoria da prisão preventiva do elemento, né, do soldado que atirou aquela pessoa na ponte, que é uma coisa inaceitável. Ele já foi conduzido à prisão, então está no presídio militar, no Ramon Gomes, vai ficar preso, vai ser expulso da corporação, não tenha dúvida disso. Engraçado, ele age como... Para ser expulso da corporação, ele tem que ser julgado e tal. Ele age como se ele fosse já o ditador da corporação. Vai ser expulso, ou seja, o caso tomou aí proporção, vai ser expulso. É engraçado, quando a polícia matou um menino de 4 anos, depois foi no enterro intimidar a família, ficou quieto.
A polícia também, no litoral de São Paulo, matou um adolescente também, inocente, trabalhador, que a vida inteira pela frente, a família matou. Não contente, os policiais foram no enterro e espancaram os parentes. Tarcísio, ó, quietinho. Mas aí quando aparece na Globo, aí ele fala, pô, peraí, ele precisa desse pessoal elogiando ele novamente. Aí cedeu a pressão e agora ele é a favor das câmeras. Ainda falou, estou completamente errado. Estava completamente errado. Olha só que coisa, hein, Tarcísio? Pois bem, esse é o pânico, isso aí é pânico, tá? Aí o cara fala, caraca, vão me pegar aqui, meu projeto 2026 ou 2030 tá indo pro espaço, o que será que tá acontecendo? Agora a gente imagina o que foi nos bastidores, porque eu duvido, e aí ó, muita experiência de muitos anos, eu duvido que a Globo tenha batido no Tarcísio, porque os jornalistas da Globo, e na verdade eu não tô falando aí da Andréa Sadi, desses aí que aparecem, não, tô falando dos chefes deles, porque os chefes deles estejam muito preocupados com os abusos da Polícia Militar de São Paulo. Não é não. Isso foi uma amostra para o Tarcísio, porque alguma coisa que a gente nem sabe, não deve nem ter ligação com esses casos, a Globo deve ter pedido para o Tarcísio e aí ele não fez. Então falou, então pauta aí coisa contra o Tarcísio nos nossos jornais, para ele ter uma amostra grátis do que é ter oposição da Globo. Aí teve uma amostra grátis aí de 2, 3 dias. Não aguentou, recuou nessa aí. Vamos ver aí nos próximos dias se mantém essa pancadaria nele. Tomara que se mantenha, nessa briga dele aí com a Globo, eu torço pra briga, viu? Eu torço pra briga. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta contra essa bandidagem aí bolsonarista. Falou!